Alguns anos atrás, durante a pandemia da Covid-19, havia muita discussão entre João Dória e Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, eu ainda era muito ativo nessa questão de política local nas mídias sociais e eu tomei uma decisão de que eu não comentaria mais assuntos relativos à política doméstica do Brasil. Claro, eu trataria, até porque sou obrigado, a falar da questão do Brasil no mundo, a questão de como o mundo interage com o Brasil. E estando na China, o Brasil é um assunto importante também para os chineses. Então, mas nunca tentando me envolver na questão da política doméstica. Afinal, morando fora já há alguns anos, eu acredito que eu perdi o lugar de fala com relação ao que acontece no Brasil, justamente porque não estou vivenciando diariamente os desafios que a população enfrenta. Mas existem algumas coisas que eu gostaria só de trazer aqui para a gente abrir este diálogo e conversar com relação a algumas coisas que eu tenho observado no mundo e que de alguma forma mudaram muito a minha perspectiva com relação à forma de como o governo deve agir, como o Brasil pode melhorar e como nós podemos aí construir e forjar um novo momento para o país. Uma das primeiras lições que eu aprendi aqui na China foi justamente a questão do rejuvenescimento. O que significa isso? A China é um país que tem mais de 5.000 anos de história. E obviamente que tem todo o peso de ser um país antigo. O que significa isso? Várias tradições, a pobreza em determinadas partes e também um histórico que muitas vezes pode ser um elemento que amarre as pessoas. Nós sabemos que tradições são boas, mas elas também podem ser um impeditivo para o progresso. No entanto, o que nós observamos é que em 1978, quando Deng Xiaoping assumiu o poder, eles tomaram uma decisão muito importante, que era a questão de modernizar a China. E como é que se faz isso? Num processo de reforma e abertura. Muitas das coisas que a gente vê na China, no geral, a pessoa pensa que está muito ligada à questão do partido, da história do Partido Comunista Chinês, mas muita coisa é resultado de heranças do período imperial da China. Afinal, a China, a maior parte do seu histórico tem sido um império, muito mais do que uma república. Mas a modernização foi importante e uma das coisas mais relevantes que o presidente Xi Jinping fala muito é a respeito do rejuvenescimento. É muito difícil para um país que tem tantos anos conseguir pensar de uma maneira inovativa, de uma maneira inovadora, pensar a realidade atual e não somente ser resultado das circunstâncias e das tradições. Nós vemos isso, por exemplo, no caso da Europa. Quando você viaja para a Europa, existe uma nostalgia com relação ao passado e um sentimento de que os melhores dias já foram. Aqui na China, não. Com essa ideia de rejuvenescimento, o que se conseguiu construir foi a ideia de que um país moderno precisa ter uma população que pense de uma maneira jovem, que tenha uma perspectiva jovem com relação ao futuro e assuma a inovação como um objetivo constante. Isso é importante porque a China entende que perdeu ali, na primeira Revolução Industrial, o bonde e com isso foi condenado aí aos 100 anos de humilhação e tudo isso. Então, rejuvenescer é importante e é por essa razão que se fala muito a respeito disso aqui na China. Agora, é relevante enfatizar também que outros países tão velhos quanto a China, embora seja difícil ter alguém aí que bata os 5.000 anos, tiveram grandes problemas de atualizar-se e se mantiveram aí numa situação econômica e política difícil. Então, a primeira lição que a gente aprende é a do rejuvenescimento. O que significa isso? No caso brasileiro, o que nós observamos é que muita gente está realmente descontente com o país, descontente com os rumos que o país tem tomado, descontente com a maneira como o país tem sido administrado. Mas também uma coisa é verdade, a responsabilidade que nós temos como eleitor em buscar os melhores quadros possíveis não é necessariamente a mais elevada. Até porque eu sempre comento que é essencial
que os partidos políticos apresentem bons quadros nas campanhas eleitorais. E isto é uma grande dificuldade, porque nós observamos que os partidos políticos repetem nomes à exaustão justamente porque eles são os mais conhecidos. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta é justamente a questão do mérito. O Brasil tem retirado na questão política, na questão acadêmica, na questão do desenvolvimento intelectual, esta prerrogativa ou esta necessidade constante de ter mérito. Então, por que isso é importante? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a administração chinesa, a gente sabe, por exemplo, que todas as pessoas que estão nas posições mais elevadas são resultantes muito mais da sua capacidade de tecnocrata, de sua capacidade administrativa, do que o apadrinhado político. Então, o mérito precisa voltar a fazer parte da sociedade, mas o mérito só vem também através da competição. E isso é uma coisa que nós estamos perdendo porque nós começamos a absorver, muitas vezes, aquela dinâmica, as ideologias do norte da Europa, do que é aquilo que a gente chama de norte global, sem levar em consideração as peculiaridades do país. Então, eu vejo, por exemplo, a questão da redução do número de horas de trabalho, porque esta é a tendência mundial, quando o Brasil precisa trabalhar mais ainda, não é? Nós precisamos trabalhar mais ainda para produzir e crescer economicamente. O grande problema, quando a gente está de fora e observa, é que é muita gente querendo dividir o bolo sem querer engrandecer ou aumentar o tamanho do bolo. E a única forma de fazer isso é com trabalho. Não tem outra perspectiva nesse sentido. A outra coisa importante é a estabilidade, não é? A estabilidade política e a estabilidade econômica. Agora, a política é fundamental. Se você andar aqui na rua e perguntar qual é a coisa que o chinês mais se preocupa, é justamente a estabilidade política. Porque eles sabem que um processo de instabilidade política gera aí uma série de problemas para a nação. E hoje em dia o que nós observamos é que os regimes democráticos que nós temos no Ocidente geram instabilidade constantemente, até porque você elege um grupo e no outro dia o eleitor já se arrependeu de quem elegeu e também o grupo que não foi eleito faz o possível para que o outro não governe. Então, nós geramos aí este problema de alternância de poder e também uma situação em que os poderes ficam brigando entre si justamente para assumir maior protagonismo, o que é péssimo, porque a falta de harmonia entre os poderes é uma situação muito complicada. É por essa razão que eu já falei, todo mundo já sabe disso, eu sempre falei que na monarquia você pode ter um rei que sirva como um curador do regime, no sentido de garantir de que cada um deles se mantenha dentro das suas responsabilidades, porque o rei tem ali a oportunidade de dissolver o parlamento e o parlamento tem a oportunidade de escolher os juízes e com isso você cria um sistema que tem pelo menos uma curadoria e não essa situação de um querer se sobrepor ao outro ou mesmo de uma situação como você enfrenta hoje em dia nos Estados Unidos, em que um partido consegue fazer uma série de coisas e com certeza serão revertidas no próximo governo a partir da eleição que vai acontecer daqui a pouco mais de um ano e meio. Então, são situações complexas. Mas a terceira coisa, e a mais relevante de todas, é que você precisa fazer com que as pessoas acreditem no país. Eu me lembro que uma das experiências mais frustrantes que eu tinha em sala de aula é quando eu perguntava para os alunos como é que você via o futuro do Brasil. Como é que você vê o Brasil daqui 20, 30 anos? E para minha tristeza, todos diziam, professor, não vai mudar nada. Quando eu pergunto isso aqui em sala de aula, os alunos abrem um sorriso e estão contentes. Eles sabem que a situação atual da economia chinesa já não é aquela que eles tiveram no passado, mas existe uma crença profunda de que as coisas vão melhorar, de que o futuro vai ser melhor, de que o melhor está por vir. E se nós perdermos esta esperança de que dias melhores virão, nós vamos ter aí grandes problemas com relação à juventude. E é importante também levar em consideração que muitas das
coisas que se falam do norte global com relação a drogas, isso, nós precisamos revisitar estes assuntos também. Aqui eu ando no campus, ando em qualquer lugar e nunca sinto cheiro de droga, de maconha ou coisa parecida. E nós notamos que a juventude não está mais preservada com relação ao seu futuro. E por fim, uma coisa extremamente relevante é de que o Estado tem de ser eficiente, ele tem que ter o mérito e ele não pode ser um peso para a população. Eu me lembro claramente de que alguns dias atrás eu vi uma anedota em que uma senhora pergunta para o padre, ela vê um caixão e pergunta para o padre, padre, quem morreu? Ah, o Conde Drácula. Aí ela pergunta assim, mas o Conde Drácula morreu de quê? Morreu de fome, não tinha sangue aqui na Itália para o Conde Drácula. Mas por que não tinha sangue? Porque o governo já havia sugado todo o sangue da população. Este é um problema grave. E quanto mais ineficiente é o governo, mais nós pagamos por uma situação que não é possível de melhorar. Então, não tendo lugar de fala, mas ainda assim sendo uma pessoa que acredita incondicionalmente no futuro do meu país e do Brasil, eu quero que o Brasil se dê bem, até porque eu quero me aposentar e quero passar a minha vida, o restante dos meus dias no Brasil, eu acredito que seria importante que nós levássemos em conta estes aspectos justamente à medida que o Brasil vai evoluindo e crescendo internacionalmente.